Fala pessoal, dando sequência aqui à nossa aula, no nosso curso, vamos falar agora sobre bombas principais de reforço, ok? A gente estudou na aula passada bombas principais de recalque, ou seja, bombas que fazem a sucção de uma determinada reserva de incêndio que esteja armazenada em um reservatório inferior. Ok? São bombas principais de recalque. Sendo que nessa situação aqui que eu estou mostrando para vocês, a bomba principal ela leva o nome de bomba principal de reforço. Por quê? Porque agora a reserva de incêndio está em um reservatório superior. Ok? E por estar em um reservatório superior, eu terei pontos na rede, por exemplo, se for um prédio, um edifício, no qual a pressão por gravidade não será suficiente para atender esses pontos, ok? Por exemplo, os dois últimos hidrantes de um edifício. A pressão que chega aqui não é suficiente para fazer o combate. Então, logo, eu preciso fazer um reforço com bombas somente para esses hidrantes que não conseguem a pressão necessária para atingir a vazão mínima estabelecida por um código de incêndio. Ok? Daí o nome bombas principais de reforço. Então, é dessa forma aqui que vocês estão vendo, né? Eu tenho aqui as linhas de sucção. Eu já expliquei o porquê eu faço dessa forma, porque o reservatório, na maioria das vezes, ele é dividido em duas células para facilitar as operações de limpeza. E porventura, se uma das células estiverem sendo limpas aqui nesse momento, ó, eu vou fechar essa válvula e vou deixar essa aqui aberta para usar somente este lado aqui. Ok? Então, é basicamente parecido com o que a gente já estudou. As linhas de sucção, elas serão conectadas às bombas, né? Eu vou ter aqui todos os equipamentos que a gente falou em aulas anteriores, a redução excêntrica, as uniões, as válvulas de bloqueio. Então, não muda muito aqui a sucção. Na verdade, não muda nada em relação à bomba principal de recalque, tá bom? Na linha de recalque, eu vou ter aqui novamente a minha linha de controle, né? Onde eu tenho exatamente aquelas conexões que a gente já comentou, válvula de bloqueio, o hidrômetro, pré-sostato 1 e o pré-sostato da bomba 2. Ok? E o tanque de pressão, o qual a gente já estudou o funcionamento dele, né? Eu tenho aqui uma válvula de união, uma luva de união, na verdade, desculpa, né? Na qual eu posso fazer o desrosqueamento e soltar esse tanque de pressão. Acredito que eu nem tenha colocado em outras aulas, mas aqui fica como opção de colocar também uma luva de união, né? Eu também falei sobre a possibilidade de as bombas trabalharem com a pressão superior à do tanque de pressão, então se coloca uma válvula de alívio e os fabricantes recomendam também colocar a válvula de retenção entre o tanque de pressão e as bombas. Nesse traçado aqui não tem nem válvula de alívio nem válvula de retenção, é um traçado mais simples, ok? Aqui a tubulação de dreno ou teste para você verificar, né, se a pré-carga do tanque de pressão está ok, se não está oscilando. Aí você abre essa válvula para esvaziar o tanque de pressão, deixar ele só com ar e fazer essa ferição, né? E aqui nós temos a linha de recalque, que elas se juntam, né, e elas descem. E observe aqui o seguinte: a linha de recalque que sai da bomba, ela vai alimentar apenas os hidrantes que não têm aí pressão suficiente para fornecerem a vazão mínima estabelecida pelo código de incêndio, né? Observe o seguinte aqui, ok? E nós temos aqui também uma outra coluna de incêndio que vai descer para alimentar os outros hidrantes, ok? Esses hidrantes abaixo aqui, eles têm pressão suficiente por gravidade, então eles não precisam, teoricamente, de um reforço de bombas, somente esses hidrantes aqui, ok? Aqui nós temos válvulas de retenção, né? Válvulas de retenção, ok? Para fazer só o direcionamento unidirecional aqui, ó. Beleza? Por exemplo, aqui na linha de recalque eu vou ter essa válvula de retenção, eu vou ter o sentido da água passando exatamente em uma única direção aqui, ó. Certo? Então, como funciona?
Como funciona? Se eu tiver aqui embaixo, o incêndio começou, por exemplo. A pessoa vai vir aqui embaixo e vai abrir a válvula angular desse hidrante. Nada vai acontecer em relação às bombas, uma vez que elas estão atreladas aos hidrantes mais desfavoráveis de pressão. Então, quando a pessoa abre essa válvula, a água ela será fornecida por gravidade somente, ok? Por gravidade. Perceba essa válvula de retenção aqui importante, ó. Importante, por quê? Por gravidade, se as bombas de incêndio elas falharem por falta de energia, por exemplo, né? Eu tenho a possibilidade de abastecer esses hidrantes aqui, ó, com água, ainda que a pressão seja insuficiente, ok? Então essa válvula de retenção serve para isso aqui, ó, esse bypass aqui, ó. Se as bombas falharem, né, não ativarem esses hidrantes, eles vão trabalhar pelo menos com a água por gravidade, ainda que ela seja com uma pressão abaixo do esperado, né? Mas é melhor do que não ter nenhuma água para combater um foco de incêndio nos pavimentos mais desfavoráveis. Então, cria-se esse bypass aqui exatamente para isso, com válvula de retenção, ok? E aí as bombas serão ativadas no momento que eu abrir uma válvula angular aqui de um hidrante, né, mais desfavorável. Então as bombas, né, por exemplo, quando eu abrir aqui essa válvula aqui angular, o pressostato 1 será ativado, ok? E ele vai ativar a bomba principal de reforço número 1, beleza? Caso essa bomba falhe, né? A bomba principal de reforço número 2 entra em ação, ok? A diferença entre o acionamento dessas duas bombas recomenda-se que seja de 10 MCAs, ok? Então, perceba também o seguinte: o sistema de bombas principais de reforço, ele não possui a bomba jockey. Não precisa ter bomba jockey, ok? Em sistemas de bombas principais de reforço, ok? Não precisa aqui de bomba jockey, pelo fato deles estarem aqui naturalmente pressurizados, ok? Então, o tanque de pressão aqui ele vai fazer a função da bomba jockey caso ocorra alguma perda aqui de pressão no sistema, né? Ok? Então é isso. A gente se vê na próxima aula.